Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é o canal Mente Saudável. Se você estiver gostando muito do conteúdo, não deixe de fazer sua inscrição. Se estiver gostando mais ainda do conteúdo, vou deixar um link aqui para você visitar Método Mente Saudável lá na plataforma Hotmart, ok? Agradeço a todos aí que têm nos prestigiado no canal. Vamos voltando com uma frequência semanal aí de vídeos, né? E eu queria aproveitar uma repercussão muito interessante de um post que eu fiz lá no Instagram a respeito de fobia social, né? Contar melhor essa história, dar um testemunho aqui e mostrar para vocês como que esse quadro é potencialmente gravíssimo, né? Então eu coloquei lá no Instagram um post a respeito de um acidente aéreo que ficou muito famoso, né, em janeiro de 1990, quando um Boeing da Avianca, né, um 707, decolou de Bogotá com destino a Nova York, né, chegou em Nova York sem problema nenhum e caiu em Nova York, né, nos subúrbios de Nova York, num condomínio de luxo, né, pertinho da casa do John McEnroe, né, aquele tenista famoso. Caiu porque acabou a gasolina do avião, né? Poxa, mas como é que pode, né? Um avião voa, atravessa um continente inteiro, chega intacto, sem intercorrência nenhuma e cai, né? Caiu por causa de fobia social, por causa da atitude, né? Ou da falta de atitude do copiloto. Então vamos contar melhor essa história, né? O 707, a Avianca é uma companhia colombiana, né? Que acabou sendo comprada por um brasileiro, o German Efraimovic, né? Um brasileiro que era o dono da Ocean Air, né? Depois a Avianca acabou entrando numa situação financeira difícil e tudo mais. Mas em 1990 era a Companhia Aérea Nacional da Colômbia, né? Decolou de Bogotá com destino a Nova York. O problema, né, desse voo é que havia muitas tempestades, né? Muitos furacões, havia um tempo muito instável no Caribe, né? No Caribe e no sul da costa leste dos Estados Unidos. Então, esse avião teve que fazer vários desvios ao longo da rota, né? Coisa comum de aviação, não teve dificuldade nenhuma, ninguém achou que aquilo ali era um problema grave. Mas no que ele foi fazendo desvios, né, para evitar as tempestades lá no Caribe, lá na Flórida e tal, ele foi gastando gasolina, né? Foi gastando gasolina, foi o copiloto, né, falava um inglês perfeito, né? Enquanto que o comandante praticamente não falava inglês, né? Coisa impensável hoje em dia, né? Mas 30 anos atrás ainda acontecia. O comandante não falava inglês, delegou a comunicação com a torre de controle para o copiloto, né? E o copiloto ia pedindo orientação, a torre ia orientando, ia pedindo orientação, a torre ia orientando e tal. E o copiloto não dava um posicionamento para a torre. Olha, nós estamos ficando numa situação muito grave, nós estamos ficando sem combustível, né? Mesmo assim, o Avianca chegou com toda a segurança no espaço aéreo de Nova York, e só que por causa dessas tempestades, né, por causa desse tempo instável, estava tendo muito voo desviado para Nova York, né, voo que deveria ter pousado em Atlanta, né, em outros aeroportos ali da costa leste, né, em Washington, talvez em Boston, não sei, estava sendo desviado para o JFK. Um aeroporto enorme, né, com toda a estrutura e tudo. Então o tráfego aéreo estava uma coisa de louco em cima do JFK. E os controladores lá tendo que administrar aquele tanto de avião no ar, né, tendo que organizar aquela bagunça toda. E o 707 da Avianca, vindo de longe, né, vindo de Bogotá, e já com a gasolina no limite, por causa desse monte de desvio, pediu autorização para pousar. E a torre mandou esperar. E ele ficou apenas perguntando para a torre, né? Podemos pousar? Não, espera mais um tiquinho. Não, podemos pousar? Não, você é o quinto da fila. Já passaram assim, mas entrou outro. Então, foi dando prioridades para outro. O copiloto não se posicionava, né? Ele falava, olha, eu preciso pousar, senão esse avião vai cair, né? Ele não fez isso e o avião de fato caiu. Voou, ficou 1 hora sobrevoando Nova York, esperando a vez de pousar, até acabar a gasolina, e ele caiu nesse condomínio de luxo, praticamente no quintal do John McEnroe. Então, o que aconteceu, né? O que esse piloto tinha, né? O copiloto, né? O comandante, a gente ouvindo na caixa preta, né, e tal, o comandante gritando com ele, né? Gritando em espanhol, que hora que nós vamos pousar, que hora que nós vamos pousar. E o copiloto com aquela voz toda educada, né? Toda gentil e tudo, praticamente
num comportamento de servilismo, né, com o controlador de voo americano lá, não conseguiu fazer o controlador entender que eles tinham que ter prioridade absoluta para pousar na hora que eles chegaram, né? Pousar com 1 hora de combustível ainda já é uma emergência, né? Imagina ficar 1 hora voando até a gasolina acabar. Então esse piloto, Maurício Klotz, né, o copiloto, ele tinha 28 anos e era um cara extremamente tímido, né? Só que ele não era simplesmente uma pessoa tímida, né? Uma pessoa tímida, ela tem dificuldade em enfrentar algumas situações, mas ela enfrenta, né? Ela vai lá, ela, né, entende que tem um limite ali até onde que ela pode se esconder, né? Na verdade, ele tinha fobia social, né? Fobia social é mais do que timidez, né? É simplesmente uma incapacidade de enfrentar a situação, né? Você veja que esse piloto, esse copiloto, né, de 28 anos, né, uma vida pela frente, uma carreira pela frente, um apaixonado pela aviação, tudo, ele morreu, né? Ele morreu com a queda do avião, 157 pessoas além dele morreram também, né, porque ele não conseguiu pegar o microfone e falar, olha, eu exijo pousar agora. Se esse avião cair, você será responsabilizado. Ele não conseguiu falar isso com a torre de controle, ele simplesmente ficava, qual que é a orientação, como é que não é? E aconteceu isso. Então, fobia social é um quadro grave, né, um quadro que muitas vezes passa despercebido, né? Uma vez eu atendi um paciente, eu não esqueço dessa cena, né? Aqui pertinho do consultório, aqui no bairro Sion, uma pessoa que tinha 32 anos que não conseguia sair de casa, né? Não é que ele ia até a padaria e voltar, ele não saía de casa, né? Você imagina a gravidade de uma coisa dessa, né? Um senhor de 60 e poucos anos não saiu de casa desde os 30 anos de idade, não punha o pé na rua, ninguém sabia quem era ele no bairro, né? Por causa de fobia social. Então tem vários relatos assim contundentes, né? Eu quis contar essa história da aviação porque o post repercutiu muito lá no Instagram, teve muito compartilhamento, né? Esses negócios todos, mas fobia social é isso, né? A pessoa não enfrenta, ela não tem nada que faça ela enfrentar uma situação, mesmo que aquilo signifique, ou eventualmente signifique a morte dela, né? E aí dá um testemunho aqui, né, de quem sofreu muito disso durante a infância e a adolescência, né? Eu sei que nesse canal tem muitos amigos de colégio, né, muitas pessoas do tempo de colégio que acompanham esses vídeos e devem lembrar de mim lá, uma pessoa absolutamente fóbica social, né? Não interagia, né? Na hora do recreio não ia para o recreio, ficava lá na sala de aula, sozinho, isolado, né? Tinha uma dificuldade enorme para conversar, principalmente conversar com o sexo oposto, né? Tinha uma incapacidade de apresentar trabalho lá na frente, né? Eu fazia o acordo, normalmente quando era trabalho de grupo, fazia o trabalho inteiro para não ter que apresentar. Se eu fosse eventualmente obrigado a apresentar, eu preferia tirar 0, né? Esse tipo de coisa de não enfrentamento, né? Claro que o meu quadro de fobia social é um quadro relativamente leve, né? E a gente conseguiu superar aí na vida adulta, né? Lançando mão de alguns mecanismos. Mas então fiquem atentos, né, às pessoas ditas tímidas, né, que por trás dessa timidez pode ter um diagnóstico que envolve muito sofrimento, né, e que pode, inclusive, acabar em tragédia, né, ou acabar numa vida anulada, né, como esses 2 exemplos que eu dei. Um copiloto que deixou o avião cair por falta de combustível e de uma pessoa que tinha 32 anos que não saía de casa. Combinado? Então a gente continua por aqui, normalmente às quartas ou quintas-feiras a gente sobe um vídeo novo e aguardem que tem mais novidade aqui no canal em breve. Muito obrigado a todos então.